Já deram 11 vídeos. Que coisa. E o individualismo? A ética discursiva é uma teoria não individualista, porque ela se baseia na hipótese de um mundo vivido linguisticamente compartilhado. Não obstante, consegue salvar os dois principais temas do individualismo ético da Ilustração: o direito à felicidade e o descentramento. O indivíduo só existe em interação, mas essa interação pressupõe reconhecimento da dignidade e integridade de cada participante. O homem tem direitos como indivíduo, que não podem ser cancelados pelos direitos da comunidade. Entre esses direitos do homem como indivíduo e não apenas como membro da comunidade está o direito à autorrealização, segundo seu próprio estilo e sua própria concepção de felicidade. Habermas está consciente desse direito que se afasta, nesse ponto, do rigorismo kantiano. Olha aí, ó, rigorismo kantiano. Os desejos e afetos, excluídos por Kant por se situarem na esfera heteronômia, são readmitidos pela ética discursiva, sob a forma de interesses generalizáveis. Quanto ao descentramento, a ética discursiva o redefine, expurgando-o de suas características individualistas. O descentramento se dá quando os indivíduos abandonam o mundo vivido e entram no processo de argumentação coletiva. Nesse momento, eles se situam em relação ao mundo vivido numa perspectiva de excentricidade, de exterioridade, ou seja, o descentramento é coletivo e não individual, como na Ilustração. É toda uma comunidade argumentativa que rompe com as relações espontâneas que seus membros mantinham entre si no mundo vivido e que assume uma postura judicativa e crítica com relação à sua própria sociedade. Parece que eu falei muito. Finalmente, a ética discursiva assume em complexos a herança universalista da Ilustração, nos três aspectos que ela se manifestou: a concepção de uma natureza humana universal, um princípio universal de validação e de certas normas substantivas universais. Quer matar assim de falta de fôlego, né? Ela desafia abertamente o historismo contemporâneo e afirma, sem pestanejar, que existe sim uma natureza humana universal, embora não definida nos termos individualistas atomísticos da Ilustração. O universalismo é caracteristicamente, a partir da linguagem, o mais universal dos atributos da espécie. Ela proclama também a universalidade do seu princípio de validação. É o princípio U, versão comunicativa do imperativo categórico. Sem dúvida, a vigência plena desses princípios é mais fácil numa sociedade moderna, cujo sistema político oferece condições adequadas para assegurar a comunicação livre, que numa sociedade primitiva, cuja moldura política e institucional proíbe ou desencoraja a abertura de discursos problematizadores. Não há sociedade sem linguagem, não há linguagem sem pelo menos uma virtualidade discursiva. E como todo discurso pressupõe a validade de U, este é um princípio necessariamente universal. Vai acabar com o meu saco mesmo isso aqui, né? É possível, enfim, a partir de uma perspectiva discursiva, comprovar a existência de um núcleo mínimo de normas universais. Quais são elas? Simplesmente as que estão contidas nas estruturas de interação e da comunicação discursiva. A mera ideia da comunicação já aponta para o valor do entendimento mútuo e para a norma da não-violência. Cada pretensão de validade remete a um valor, a vinculada às proposições factuais remete à verdade, a vinculada às proposições prescritivas remete à justiça e a vinculada às proposições subjetivas remete à veracidade. Os pressupostos pragmáticos dos discursos são férteis em normas e o que mais? Normas e valores. O pressuposto de que todos os indivíduos têm direitos idênticos de apresentar e refutar argumentos remete à ideia da igualdade. O pressuposto de que nenhum indivíduo deve ser coagido remete à ideia de liberdade. O pressuposto de que nenhum deve ser excluído remete à ideia de não discriminação. Em suma, há elementos de uma ética material incrustados nas estruturas formais da interação e do discurso. E como essas estruturas são universais, aquela ética também é universal. E ainda não acabou, meu amigo. Não acabou mesmo. Teria eu conseguido com isso fazer a mediação no campo da moralidade entre ilustração e iluminismo? Certamente não, mas creio ter demonstrado que esta passagem não é impossível. Indiquei o caminho para uma fundamentação racional da ética. Mostrei o eudemonismo da ilustração por ser incluído numa ética iluminista. Coloquei o direito ao descentramento no cerne da moralidade iluminista.
pois é ele que permite ao indivíduo completar sua psicogênese, ao estágio do pensamento crítico e realizar plenamente a palavra de ordem kantiana, sapere aude, pensando por si mesmo, qualquer que seja a opinião de seu vizinho, da sua cidade ou de seu país, e propus uma pista para repensar o universalismo. Da ilustração, reconhecendo plenamente o pluralismo e a diversidade, mas postulando acima das diferenças, além das diferenças, e a necessidade de reinventar o que todos os homens têm em comum. A utopia iluminista é de uma ética fundada na razão, voltada para a felicidade, capaz de julgar e criticar o existente, e tendo como telos uma comunidade argumentativa sem fronteiras, em que a igualdade não signifique nivelamento e que a universalidade não leve à dissolução particular. Ou seja, a comunidade argumentativa aqui é a TIM, né? Sem fronteira. Que piada. Nossa, o Alberto de Nóbrega vai te catar.